Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindo você que assiste no nosso canal. Muito obrigado a você que tem nos acompanhado e tem tido paciência em nos escutar. Amados, acompanhando o desenrolar aí das coisas no mundo político, eu quero dizer uma coisa a respeito do juiz Sérgio Moro. O que tem acontecido ou o que está acontecendo com o juiz Sérgio Moro me faz lembrar de um caso semelhante que aconteceu na Babilônia, quando estava sendo dominada pelos medos e os persas, tá certo? Aonde Daniel foi lançado na cova dos leões. Então, eu quero deixar aqui uma leitura para vocês, para que vocês possam avaliar e fazer um paralelo de como as forças do mal trabalham para impedir o bem de uma pessoa, de uma nação ou de um povo. Vou ler só a leitura de Daniel. Não vou falar muito não. Você vai tirar suas conclusões. Daniel na cova dos leões. Capítulo 6 do livro do profeta Daniel. E apareceu Ben-Hadário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Então o cargo de Daniel é um cargo superior. 3 príncipes, 120 presidentes e 3 príncipes. E sobre esses 3 príncipes, dos quais Daniel era um deles. Verso 2: os quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele vício e nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Olha só, vai vendo. Então estes príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe: assim, ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho. Olha só como é que o negócio, a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Oh Deus, você só tem que... Continuando, verso 8: agora, pois, ó rei, confirma, olha só, os príncipes, os governadores, os prefeitos, todos esses se reuniram num conselho e decidiram assim, e levaram para o rei. O rei assinou. E agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas. Já era um governo, a Babilônia tinha outro governante, que se não pode revogar. Olha, rapaz, por esta causa o rei Dário assinou esta escritura. O rei gostou, assinou a escritura e o edito. É um documento que validava aquele plano maquiavélico. E não é o que acontece no nosso mundo político. Não é o que acontece no nosso mundo político. Nós estamos vivenciando que
boa parte dos políticos não estão preocupados com o povo é nada, eles estão preocupados consigo mesmo, com seu bolso, com sua boa vida, cercado de segurança, enquanto a população fica aí à mercê. Não só segurança, muitas outras coisas que precisam ser feitas, que eles estão evitando que seja feita, simplesmente por temer que o outro governo continue avançando. Olha só a mente das pessoas. Para frente, o rei assinou o edito e assinou a escritura. O edito é o edital lá para poder lançar por todo o império, né? Por todo o reino. E a escritura, aquilo que foi uma carta assinada por todos aqueles que participaram dessa reunião, desse congresso contra Daniel. Verso 9: por esta causa, ó rei Dário, o rei Dário assinou essa escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia, ou no dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens, verso 11, então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando seu Deus. Para frente? Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam, olha só o plano maquiavélico, você não está sentindo isso aí na nossa política? Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Daniel tinha liberdade para poder fazer a sua oração, mas eles queriam condenar Daniel. Verso 14: ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo. O rei queria livrar, olha só, livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Olha que esforço. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, e que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Apertando o rei, falando no linguajar nordestino, pernambucano, que eu estive lá, acochando o rei, apertando o rei, para o rei poder fazer valer aquele edito. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. O rei falou isso, o rei acreditava que Deus, o Deus de Daniel, o livraria da cova dos leões, porque quem batia ali dentro era morto. Continuando a leitura, e foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo,
Dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-se dos leões? Aleluia, aleluia. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Glória! Para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Aleluia. Verso 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, verso 24, e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo, não tinha caído no fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e eles esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. O texto prossegue, mas eu vou parar no versículo 25. Olha o último edito do rei. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações, porque era o império que comandava outras nações, e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra naquele tempo: a paz vos seja multiplicada. Então, meus amigos, você deve prestar bem atenção no que você está ouvindo, no que você está vendo nas notícias. Não acredite em tudo que se fala nas notícias. Confere se está certo ou não. Há muitas notícias manipuladas aí. E eu tenho, como pessoa, sou uma pessoa simples. Muitos que podem assistir esse vídeo vão até me criticar. Que formação tem esse camarada? Vão até investigar a minha vida para saber que formação esse camarada tem para estar falando desse jeito. Ele tem autonomia para isso? Ele pode falar sobre isso? Certo? Muitos vão querer saber qual é a minha índole para poder estar discursando ou comentando sobre esse tema. O que eu vejo como pessoa, como homem, não sou criança, que eu observo como pessoa, que estão fazendo de tudo para incriminar o senhor juiz Sérgio Moro. Mas eu quero dizer para o senhor juiz Sérgio Moro que o povo está acompanhando e conhece a sua índole. E os que estão maquinando, terão a sua resposta. Viu? Então eu já disse no vídeo anterior, Deus viu lá do céu, Ele deixa os homens governar normalmente. Deus vai deixando os homens governar normalmente, Ele não interfere. Mas quando Ele vê e observa que esse governo, seja qual for o governo, está saindo fora de um contexto legal, Deus interfere. Alguém vai dizer: por que não interferiu no país tal? Por que não interferiu no país tal? Dá uma examinada direitinho que você vai ver. Então eu creio que o atual governo tem uma boa consciência, uma boa vontade de fazer uma boa política. O seu juiz Sérgio Moro é um homem que eu tenho observado que tem uma boa intenção de fazer um bom trabalho, e eu acredito na sua índole, na sua capacidade. Agora, os que estão condenando o seu juiz Sérgio Moro deveriam repensar suas vidas, deveriam repensar suas ações, porque estão condenando a si mesmo. Os que estão condenando o juiz Sérgio Moro estão condenando a si mesmo. Que Deus abençoe a todos. Nós nos falamos numa próxima oportunidade.